Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Que bom que você veio. Amém? Que bom que você veio buscar o Senhor. Que bom que nada te impediu de você estar na casa do Pai, para contemplar a sua beleza, a sua maravilha, para sentir a sua presença. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nas nossas lutas diárias, às vezes a gente não tem assim um tempo propício que nós estamos tendo aqui neste momento, de poder buscar a presença de Deus, de poder louvar a Deus, sem ninguém para nos incomodar, e a gente adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos falar nesta noite um pouco sobre a respeito de entusiasmo, a importância de nós sermos pessoas entusiasmadas ao falar de Jesus, ao anunciar o reino de Deus, anunciar as boas novas. E nós vamos entender um pouco a respeito de entusiasmo, o significado de entusiasmo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada, ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Feche os seus olhos. Santo Deus e maravilhoso Pai, te louvamos, te adoramos, Pai. Nós não nos cansamos em dizer que adoramos o Senhor, porque entendemos que Tu és Deus, Tu és Senhor sobre a nossa vida, e és digno de toda honra e toda glória. Queremos te pedir, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa palavra, que o nosso coração venha estar aberto, sensível, e que os nossos ouvidos possam estar atentos a que o Espírito Santo tenha a falar conosco nesta noite, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Poder sentar no seu lugar. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado aí: você tem entusiasmo? Amém? Perguntou? Ela respondeu o que para você? Ah, pastor, ela fez a mesma pergunta. Né? Então, entusiasmo. Nós vamos falar um pouco sobre isso. É claro que entusiasmo, tem muita coisa para se falar sobre entusiasmo, mas eu não quero me deter a isso. Eu quero só apenas que você entenda a importância do seu entusiasmo para que outras pessoas sejam ganhas para Jesus. Amém? Já que hoje é domingo de missões, nós não podemos perder a oportunidade do terceiro domingo de missões, trazer uma palavra para você, para te motivar a você anunciar o reino de Deus, porque esse é o nosso papel. Jesus, ele fala no Evangelho de Marcos: Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado.
Simples assim. Não tem complicação, não tem dificuldade. A pessoa, ela crê em Jesus e se batiza nas águas, ela é salva. Se ela não crê, ela é condenada. É a Bíblia que diz isso. Então, nós precisamos, como cristãos, como soldados de Cristo, como cidadãos do reino, precisamos ter entusiasmo para anunciar isso às pessoas. E precisamos nos colocar como atalaias para que as pessoas se salvem. Porque muitas pessoas estão perecendo, muitas pessoas estão morrendo, e o que é pior, sem Jesus. Então nós somos responsáveis para ganhar essas vidas para o Senhor, e precisamos fazer isso com entusiasmo. Amém? E eu fui pesquisar um pouco sobre entusiasmo, e é muito interessante o significado desta palavra. Que entusiasmo é um grande interesse, um intenso prazer, uma dedicação ardente, uma paixão, uma veemência com o que se fala, ou com o que se escreve, ou até mesmo com o que se faz. Então, olha a definição de entusiasmo. Eu tenho que ter um grande interesse por aquilo que eu faço. Isso não só se tratando da obra de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, mas tudo que você vier fazer na sua vida. Se você é um vendedor, você tem que ser uma pessoa entusiasmada para que você conquiste os seus clientes. E assim, sucessivamente, em todas as áreas da sua vida. Você precisa ser uma pessoa entusiasmada. Eu preciso ser uma pessoa entusiasmada. E eu tenho que ter um grande interesse, um intenso prazer por tudo aquilo que eu faço. Eu preciso ter uma dedicação ardente no meu coração e uma paixão. Jesus, ele teve paixão por nós, a ponto de se entregar na cruz do Calvário. Por isso que chama a paixão de Cristo, porque ele teve uma paixão por você. Ele teve uma paixão pela humanidade, ele teve uma paixão pelas pessoas, então ele se entregou, ele teve uma dedicação ardente, ao ponto de se entregar na cruz do Calvário por mim e por você. Entusiasmo é uma admiração, é uma explosão de alegria. É uma explosão de alegria, ou seja, é eu falar de Jesus com alegria. Mas pastor, como que eu vou falar de Jesus para as pessoas se eu estou enfrentando um problema? Fale, meu irmão. Fale de Jesus para as pessoas com alegria e Deus, ele vai resolver o teu problema. Eu não posso mostrar para as pessoas que eu não tenho prazer de estar na casa de Deus. Eu preciso ter prazer de estar na casa de Deus. Eu preciso cuidar da obra de Deus, porque quando eu cuido das coisas de Deus, da obra de Deus, Deus cuida das minhas. E com relação à etimologia, a palavra entusiasmo se deriva do grego entusiasmo, que significa ter um Deus interior ou estar possuído por Deus. Olha a definição do grego. Entusiasmo é você ter um Deus dentro de você. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita dentro de nós. Quando você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Deus habita dentro de você. Então entusiasmo é isso, irmão. É você ter Deus dentro de você. E como é que você está passando Deus para as pessoas? Olha que o apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então você é uma pessoa entusiasmada, porque você tem o Espírito de Deus dentro de você, porque você é o templo de Deus. Deus habita dentro de cada um de nós. Então eu sou uma pessoa entusiasmada. Eu preciso o quê? Praticar isso. Praticar isso, e cada um da sua forma. Cada um da sua forma. Cada um do seu jeito.
Eu não me esqueço de uma irmã, uma senhora, já foi recolhida para o reino de Deus, o Senhor já o recolheu. Eu novo na fé, eu participando de um culto de libertação, e eu via muitos irmãos ali, diáconos ali, se descabelando para orar pelas pessoas que manifestavam ali com demônios, com espíritos malignos. E eu observei essa senhora, uma diaconisa, ela bem no cantinho dela, orando por uma pessoa que estava possessa, no canto dela ali, do jeito dela, mas com autoridade, na unção do Espírito Santo, e o diabo obedecia ali a oração que ela fazia, e ela expulsou o demônio da pessoa, enquanto muitos estavam se descabelando. Eu fiquei observando aquilo, e eu fiquei admirando o trabalho daquela irmã. Então cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de apresentar a Jesus com entusiasmo. Paulo também fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem desta morada, desse templo aonde Deus habita. Por isso que a importância, amado, de nós cuidarmos da nossa saúde, cuidarmos da nossa alimentação, ter um bom descanso, uma boa noite de sono, fazer atividades físicas, não sair comendo tudo que a gente vê na nossa frente, porque a gente pode ficar doente com certos alimentos, porque eu preciso manter o templo de Deus saudável, eu preciso manter o templo de Deus limpo, amém? Deus, Ele não habita num templo sujo. Nós somos o templo do Espírito Santo, somos a casa de Deus. Então, a casa precisa estar limpa, arrumada, perfumada. A palavra de Deus diz, não me recordo agora o endereço, mas é em um dos evangelhos, que quando o espírito imundo sai do corpo de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, procurando outra casa para entrar. Não encontrando outra casa, ele diz: eu voltarei para a casa que eu saí. E ele chegando, encontrando a casa vazia, a Bíblia diz que ele entra e traz mais 7 espíritos piores do que o dele. E aquela casa se torna pior do que antes. A Bíblia está se referindo do corpo da pessoa, porque todo espírito precisa de um corpo para habitar. E nós precisamos manter a casa de Deus, o templo do Espírito Santo, limpa e cheia da sua presença, cheia do óleo da unção. Amém? E aqui, nesse texto, nós vamos aprender e entender o entusiasmo de Isabel e de Maria. Qual tem sido, amado, o nosso entusiasmo ao falar de Jesus? Veja que Maria saiu e foi em uma região montanhosa da Judéia, ou seja, ela subiu um monte, e quando ela entrou na casa de Isabel, ela saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação, a Bíblia diz que o bebê que estava no seu ventre se agitou e ela ficou cheia do Espírito Santo. Esse bebê era João Batista, aquele que vinha para preparar o caminho do Senhor. Automaticamente, ao ouvir a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. E ela diz aqui, na sua palavra: por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Aí Maria, ela narra o seu cântico de alegria, porque ela começa a dizer: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, e de agora em diante
Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Bem-aventurada, irmão, quer dizer feliz, alegre. Ela estava feliz, porque ela ia dar a luz ao Salvador do mundo. E Deus, quando quer fazer grandes coisas, quando Deus quer realizar grandes milagres, coisas que venham chamar a atenção das pessoas, Deus escolhe pessoas certas, com propósito bem definido, para realizar grandes coisas. E Maria chegou até a casa de Isabel. Isabel a recebeu com entusiasmo, e ela também louvou a Deus com muito entusiasmo. É bem verdade que naquela época tinha outras virgens naquela região, mas Maria foi a escolhida. Primeiro porque tinha que ser da linhagem de Davi, e segundo, por causa desse versículo aqui. O versículo 38 diz: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Maria, ela tinha um coração disposto a servir a Deus. Ela disse: aqui está a serva do Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Maria não se importou com o que as pessoas iriam dizer, porque ela poderia ficar preocupada. E agora? Eu estou noiva de José, ainda não casei, o que é que as pessoas vão dizer? Que eu fiquei grávida? Ela não se importou. A única coisa que ela falou foi a respeito de José, mas o anjo disse: não se preocupe. E o anjo foi lá e conversou com José também, e revelou a José o plano de Deus, o propósito de salvação. E a Bíblia diz que durante o período da sua gestação, José não conheceu Maria. Somente depois que ela concebeu Jesus, foi que José conheceu Maria e teve com ela outros filhos. Mas Maria se colocou na condição de serva. Maria, ela estava disposta a servir a Deus. E imediatamente, quando ela soube que estava grávida, ela foi falar com Isabel, sua prima. Ela subiu uma montanha. Ela teve uma caminhada. E ela chegou com entusiasmo e saudou Isabel. E o menino, o bebê, o Zacarias, que ainda ia nascer, se agitou dentro do ventre da sua mãe. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, cheia de entusiasmo, e disse: o que aconteceu? Por que veio me visitar a mãe do meu Senhor? Ou seja, eu não sou digna disso. Mas ela foi avisar. E nós precisamos ter entusiasmo quando nós formos falar de Jesus para alguém. Você precisa ter entusiasmo. Você precisa passar segurança para as pessoas, porque elas precisam ser salvas. Amém? Assim como você aceitou Jesus um dia, assim como você desceu as águas do batismo, existem pessoas que precisam. Amém? O entusiasmo de Pedro, Mateus capítulo 16. Olha o entusiasmo de Pedro. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Jesus querendo saber das pessoas o que é que eles pensavam a respeito de si. Então ele pegou os discípulos, mandou que os discípulos fossem evangelizar, e mandou que os discípulos perguntassem: olha, pergunte lá
as pessoas, os homens, as mulheres, o que é que eles pensam de mim, do Filho do Homem? Então eles foram e perguntaram. Quando eles voltaram, Jesus pediu o relatório. Jesus perguntou, o que é que eles dizem? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é mais um profeta. Mas Jesus queria saber o que foi que os discípulos disseram para o povo. E Jesus disse, e vós, o que dizeis? E Pedro, como era o mais entusiasmado, o mais impetuoso, o mais velho da turma, saltou no meio e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento Jesus disse para ele que quem revelou isso foi o Pai. Não foi a carne nem o sangue, mas foi o Pai Celestial. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse entusiasmo que nós precisamos ter. Eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, o Salvador da humanidade, aquele que quer salvar a tua alma, aquele que quer salvar a tua família, aquele que quer salvar os teus amigos. Esse tem que ser o nosso entusiasmo, ao falar de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam ver Deus em nós. As pessoas precisam ser atraídas pelo nosso testemunho, pela nossa vida com Deus. Nós precisamos conquistar a simpatia das pessoas para que elas sejam ganhas para Jesus. Quando a gente vai lá para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que eles ganhavam a simpatia de todo o povo e todo dia Deus ia acrescentando no meio deles aqueles que iam sendo salvos. E nós precisamos fazer parte disso. Nós precisamos dar continuidade a Atos dos Apóstolos e fazer isso com entusiasmo. Amém? Amém. O entusiasmo de Tito, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: agradeço a Deus ter Ele posto no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Amém? Paulo aqui estava louvando a Deus pela iniciativa de Tito, de ter o mesmo cuidado com o povo, o mesmo cuidado que Paulo tinha, Tito estava tendo, e isso de própria vontade, com entusiasmo, ele estava fazendo a obra de Deus. Ou seja, a responsabilidade não é apenas do apóstolo, a responsabilidade não é apenas do missionário, do evangelista, do pastor, mas é a responsabilidade de toda a igreja no cuidado para com as vidas. Ovelha gera ovelha. Amém? E pastor cuida das ovelhas. É a ovelha que gera a ovelha. Quando nós temos entusiasmo, a gente ganha a simpatia das pessoas. E tem pessoas que têm isso no natural. No normal dela, ela é uma pessoa entusiasmada. Ela é uma pessoa alegre. Ela é uma pessoa que deixa todo mundo para cima. Ela motiva todo mundo. Onde ela chega, ela contagia todo mundo. Imagine essa pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Por isso que você vê, irmãos, a gente vê diversidade de pregadores. Uma vez eu fui pregar na cidade de Glória, no sertão de Sergipe, e era uma pastora, a presidente da igreja era uma pastora. E era uma pastora que pregava muito, sabe, gesticulando, e ela pregava muito alto e tal, e a igreja já estava acostumada com ela, e ela me convidou para pregar. E a palavra que eu trouxe foi um negócio mais sereno, mais na paz, negócio mais tranquilo. E eu percebi que a pastora ficava inquieta lá no lugar dela, porque ela estava acostumada a pregar daquele jeito. Mas cada um tem a sua forma, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu chamado.
E nós precisamos usar as ferramentas que o Senhor nos dá. Precisamos usar os talentos, os dons. Precisamos, amados, colocar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, em movimento. Nós não podemos ficar parados, porque o tempo passa e o tempo não espera. O mês de janeiro já está acabando. Daqui a pouco nós estamos aí já marcando de novo Natal e Ano Novo. Que é isso, pastor? É, irmão. Todos nós pensamos que o ano de 2020 nunca ia acabar por conta da pandemia. Embora a pandemia ainda não acabou. Mas foi momento de muita tensão, de muita pressão. Mas o tempo não espera, o tempo passa, irmão. E a gente precisa movimentar, a gente precisa ganhar as pessoas para Jesus. Amém? O entusiasmo de Paulo, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: quero que saiba, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão, por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que pode me causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivo falso ou verdadeiro, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que permaneço no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu próprio progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá ou os veja, quer apenas ouça a seu respeito, em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Diga graças a Deus. Paulo estava preso aqui, irmão, quando ele escreveu a Filipenses.
Paulo estava falando aqui que para ele morrer era melhor, era lucro, porque ele estava com Cristo. Ele achava melhor ainda fazer discípulo, levantar igrejas. E Paulo, mesmo sendo preso, mesmo estando preso, melhor dizendo, mesmo sendo açoitado, ele pregava o evangelho com o mesmo entusiasmo. Paulo ganhou Onésimo para Jesus dentro da prisão. Você lê lá isso lá em Filemão. Quando ele manda a carta para Filemão, olha, recebe aí Onésimo, é meu filho na fé, recebe ele, cuida dele. Paulo ganhou um carcereiro e a sua família toda para Jesus dentro da prisão. Paulo estava açoitado, estava ensanguentado, machucado, mas ele ganhou o carcereiro e toda a sua família para Jesus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Ele pregava com o mesmo entusiasmo, mesmo na prisão, mesmo sendo açoitado, mesmo enfrentando pressão, mesmo enfrentando adversidade, mesmo em tribunais. Paulo não se intimidava, ele pregava a Cristo. E ele estava aqui animando e motivando a igreja de Filipenses, dizendo que eles pregassem com a mesma motivação, com o mesmo empenho, com o mesmo entusiasmo, mesmo sofrendo afrontas. Interessante que aqui nessa época, nessa igreja, tinha pessoas que pregavam Cristo por egoísmo, por inveja. Mas Paulo disse o que importa. O que importa é que Cristo seja pregado, que Cristo seja anunciado. O que vai acontecer depois com essas pessoas não é conosco, é com Deus. Nós temos que pregar com sinceridade, amém? Amém. Nós temos que pregar com entusiasmo, amém? Amém. Agora vamos ver, para a gente já chegar no final, o entusiasmo da igreja da Macedônia. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 ao 12. Segunda Coríntios capítulo 8, do versículo 1 ao 12, diz assim: Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo seu zelo em concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem, porque se há prontidão
A contribuição é aceitável, de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. Olha o entusiasmo das igrejas na Macedônia. Uma igreja que estava sendo atribulada, amém? Estava em tribulação. Uma igreja que estava em extrema pobreza, mas era uma igreja que tinha uma grande alegria. Mesmo na sua extrema pobreza, eles fizeram questão de contribuir para a obra de Deus. E Paulo explica muito bem aqui. Eles tinham amor, eles tinham zelo pela palavra, pelo ensino. Eles tinham dedicação em tudo que eles faziam. E a Bíblia está dizendo aqui que eles se tornaram ricos. Ricos da graça de Deus. Eu acredito que nessas igrejas milagres aconteciam de forma extraordinária. Porque mesmo eles sendo pobres, eles faziam questão de contribuir para a obra missionária. E nós temos as condições de fazer missões, mesmo que você não queira ir para o campo missionário, mesmo que você não queira ser um missionário, mesmo que você não queira ser uma missionária, mas você pode orar, você pode interceder, você pode contribuir, você pode investir para que o reino de Deus avance, para que vidas sejam salvas, no nome de Jesus. Mas se você for fazer, meu irmão, faça com toda a força, faça com dedicação, faça porque você sentiu no coração em fazer. E Paulo ele explica, não estou dando ordem a ninguém. Ele dava conselhos. E esses irmãos, eles estavam tão entusiasmados, ele tinha tanta dedicação, que eles também queriam contribuir para os santos, ou seja, para os apóstolos. Eles queriam ajudar os apóstolos. E é isso que nós precisamos entender. Entusiasmo, irmão. Entusiasmo quando você vier limpar a igreja, entusiasmo quando você for evangelizar, entusiasmo quando você vier participar da escola bíblica, quando você vier participar dos grupos missionários, entusiasmo quando você vier para o culto, entusiasmo quando você vier trazer a sua oferta, quando você for devolver o seu dízimo, quando você for contribuir com uma oferta missionária, venha com entusiasmo, com dedicação, com zelo, com amor, e faça de todo o seu coração. Porque você tem um Deus dentro de você. Amém? Nós encerrarmos Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo que nos atrapalha, e do peso que nos envolve, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Graças a Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo que é para nós termos o cuidado na nossa caminhada, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Existem pessoas que estão te vigiando. Amém? E eu não estou falando dos olhos do Senhor, porque o salmista fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, mas eu estou falando das pessoas. Nós somos vigiados dia a dia. No seu trabalho tem pessoas que ficam ali vigiando, para pegar você numa falha, para pegar você no erro. E é interessante, irmão, que
Quando a pessoa é católica, ninguém diz nada. Quando ela é espírita, ninguém fala nada. Quando ela é macumbeira, ninguém fala nada. Mas quando diz que é evangélica, quando diz que é crente, quando diz que é cristã, e se a gente cometer um deslize, a pessoa, olha, você não é crente, você não é daquela igreja, e por que você está fazendo isso? Mas sabe de uma coisa, irmão? Sabe quem te justifica? Jesus Cristo. Paulo, nós lemos aqui na palavra, Paulo dizendo que nós não podemos nos deixar, nos intimidar por pessoas. Nos intimidar por pessoas que pregam Cristo por inveja, por rivalidade. Deixa eles pregarem. O importante é que Cristo seja pregado, porque quem te justifica é o Senhor. Nós somos justificados por Deus. Nós somos justificados pelo Espírito Santo. Deus é que te justifica. Mas nós temos que ter um cuidado, porque nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. E deixemos de lado todo o peso, todo pecado que tenazmente tenta nos envolver, tenta nos grudar, tenta colar em nós. É isso que a palavra está dizendo. Por isso que tem uma música de Thales Roberto que eu gosto muito. Ele fala que todo dia o pecado vem, mas cabe a nós não aceitar. O pecado vai vir sempre. Enquanto nós estivermos vivendo neste mundo e habitando neste corpo, um corpo corrupto, porque a carne não se converte, o pecado vai vir. Mas eu é que decido aceitar ou não. E eu preciso lembrar que eu estou rodeado de uma grande nuvem de testemunho. Não tem um ditado que o povo diz aí? Que mato tem olho e parede tem ouvido? Quem conhece esse ditado? Será que é só eu? Não, ainda bem que não é só eu que conheço. O pessoal diz que mato tem olho e parede tem ouvido. Às vezes nós estamos num lugar só. A gente pensa que está só, mas tem pessoas nos vigiando. Porque o diabo, a Bíblia diz que ele fica 24 horas por dia rugindo como leão. Porque ele quer se parecer como o leão da tribo de Judá, mas ele não é um leão, ele é um dragão. Mas ele fica 24 horas rugindo como leão, procurando alguém para devorar, para tragar. Por isso que Pedro fala que nós temos que nos humilhar sobre a poderosa, sobre a potente mão de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. O diabo ele fica procurando uma brecha para nos derrubar. Mas não deixe se intimidar, você é de Deus. Deus habita dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Então, meu irmão, deixa esse entusiasmo sair para fora. Deixa essa explosão de alegria em você estar na presença de Deus. Não se importe com o vizinho, não se importe com a pessoa do seu lado. Glorifique a Deus, exalte a Deus, busque a Ele na beleza da sua santidade, porque Deus está dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você é de Deus, meu irmão. Você é de Deus. Não deixe que ninguém tire isso do seu coração. Jesus conquistou na cruz do Calvário a sua vida. A sua vida foi comprada por um preço muito alto, preço de sangue, preço de morte. Mas Ele ressuscitou, está vivo e reina para todos sempre. Amém? Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por você. Quero orar por você. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão na altura do seu coração. Deus, Ele quer usar a sua vida. Deus, Ele quer usar os teus talentos. Deus, Ele quer usar a sua boca, a sua voz. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Meu Deus e meu Pai, no nome de Cristo Jesus. Nós oramos a Ti, meu Deus, nesse instante, Senhor. E quão maravilhoso é, meu Pai, poder Te servir. Poder, meu Deus, contemplar a Tua face, Senhor. Como o Senhor, meu Deus, disse
Para Nicodemos, o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele é nascido da carne. Mas aquele que é nascido do Espírito, ele entende as coisas do Espírito. Ele entende as coisas do alto. Meu Deus e meu Pai, muitas vezes, meu Pai, nós somos incompreendidos. Mas louvado seja o Teu nome, porque é o Senhor que nos justifica. Foi o Senhor que nos escolheu. Como o Senhor diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, que não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós outros. E escolhi para que produza fruto e que o vosso fruto permaneça. Aleluia. Às vezes a gente olha para nós e, humanamente falando, Pai, a gente olha e percebe que não temos condições nenhuma de estar no Teu altar, que não temos condições nenhuma de Te servir, mas pela Tua infinita graça e misericórdia, o Senhor que nos chamou e nos comissionou a pregar o Evangelho, a anunciar as boas novas, a ganhar almas para Ti, Pai, a salvar vidas, Senhor. Aleluia, Pai. E por isso nós louvamos o Teu nome. Deus amado e querido, eu apresento a Ti a Tua igreja. Eu apresento aqui o Teu povo, Senhor. Povo esse que o Senhor escolheu, povo esse que o Senhor o chamou para ser luz neste lugar, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada vida. Que o Senhor, meu Deus, possa, na sua infinita graça, usar a este homem, a esta mulher, usar esta pessoa como instrumento do Teu Santo Espírito, Senhor. Para que ela possa, com entusiasmo, pregar Jesus, anunciar o reino de Deus. Para que vidas sejam salvas, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos. Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.